Olá gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando hoje aqui, falando um pouquinho para vocês sobre a inclusão. Esse tema que tem emergido muito dentro do âmbito educacional, tem motivado muitas pessoas a nos procurarem, a tratar da inclusão propriamente dita no aspecto prático da palavra, porque a teoria ela traz muitas informações, ela é muito bonita, mas na prática como é que a gente faz acontecer essa inclusão? Então, dentro de um aspecto educacional, clínico, um olhar de amor, eu convido a você hoje a refletir um pouquinho comigo sobre inclusão. Vamos lá? Quando a gente fala em incluir, a gente fala de fazer parte, estar dentro de um determinado processo. Qual tem sido a maior dificuldade hoje dos nossos docentes, da nossa educação, do nosso meio educacional, em incluir alunos que cada vez mais têm demonstrado dificuldade em atender uma demanda educacional dentro de uma abordagem pedagógica? De que forma fazer isso diariamente? De que forma trabalhar a inclusão em um planejamento, de que forma atender uma necessidade específica, sendo que muitas vezes o professor já fez N tentativas e aquele processo muitas vezes não obteve sucesso. Falar de inclusão, antes de mais nada, é pensar que se eu preciso incluir, fazer parte do processo, eu preciso entender enquanto educador, enquanto professor, enquanto profissional que trabalha com uma criança com alguma dificuldade de aprendizagem, eu preciso ter a compreensão da necessidade dela. Então, o que de fato ela precisa para ser incluída? A necessidade dela é pedagógica, a necessidade dela é comportamental, a necessidade dela é social. Qual é esta necessidade? E mais importante que isso também, além de entendermos a necessidade, é buscar sempre parcerias junto a profissionais que estejam atendendo essa criança ou acompanhando de alguma forma, chamando a família para o processo de inclusão junto com a criança. Muitas vezes nós caímos naquela falácia de procurar incluir a criança no processo educacional, de buscar incluir a criança no processo educativo, de procurar incluir a criança dentro de aspectos ambientais, no âmbito pedagógico. Mas esquecemos um detalhe muitíssimo importante. Os professores estão incluídos nesse processo, gente? Quando a gente fala de inclusão, a inclusão é para todos. Todos precisam estar envolvidos no processo. Todos precisam querer estar envolvidos no processo. Tratar de inclusão hoje é algo complexo frente a tantas comorbidades, a tantas dificuldades que não só a pandemia, mas também outras realidades trouxeram para nós dentro e fora do ambiente educacional. Quando nós falamos em incluir, nós precisamos estar neste processo também, entender qual é essa necessidade, o que significa incluir, o que fazer para incluir e de que forma fazer, que estratégias utilizar, que mecanismos, como fazer essa inclusão. Então, quando eu entendo que existe uma necessidade específica naquela criança, que muitas vezes pela metodologia, pelo planejamento que eu estou fazendo, eu não estou conseguindo atender essa necessidade, eu preciso pensar em outra forma, olhar por outros ângulos, compreender que além de um planejamento, além de uma sala de aula, além de um quadrigiz, além de uma avaliação, além de um relatório, eu tenho uma necessidade humana. Quando eu falo de necessidade humana, eu também me pergunto qual é a minha necessidade em estar no movimento educacional se eu não quero fazer inclusão. E aí eu preciso repensar também, enquanto profissional, o que eu preciso fazer? Qual o senso de autoconhecimento sobre inclusão que eu preciso ter também sobre mim? Eu estou incluso nesse processo? Porque não tem, gente, como a gente falar de inclusão sem falar de amor. Então, a pessoa, o profissional, seja ele educacional, seja ele clínico, que não tem amor pelo que faz, que não olha aquela criança com o esmero do afeto, do zelo, do carinho, infelizmente não vai conseguir fazer inclusão. Porque a inclusão se faz com amor.
A inclusão se faz com acolhimento. A inclusão muitas vezes é pegar no colo aquela criança, aquele adolescente, a família toda dele e dizer: eu vou ajudar. A gente vai criar estratégias para poder ajudar e atender essa necessidade, que não são iguais às necessidades dos demais, porque cada um vive o seu processo dentro da sua necessidade específica. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa mais, assim, importante do que tudo, é pensar em como eu, profissional, vou trabalhar o processo inclusivo dentro de mim, abordar essa necessidade, para que eu me prepare, para que eu busque formação, informação, produção dentro dos aspectos inclusivos e eu consiga fazer o processo acontecer dentro de uma turma de sala de aula. Porque fácil não é, mas é possível sim, com certeza. E quando a gente precisa trabalhar a inclusão, não é ontem, não é hoje, não é amanhã, é todo dia. E quando trabalhar a inclusão? Só agora, depois de uma pandemia, em que as crianças apresentaram inúmeras dificuldades de aprendizagem, em que o índice de diagnósticos de transtornos aumentaram consideravelmente? Não, todos os dias. A inclusão acontece todos os dias por cada um de nós. Quando eu, professor, estou na minha casa fazendo meu planejamento semanal, quinzenal, para minha turma, para minha sala de aula, ali já começa a inclusão. Um planejamento onde eu não atinja estratégias, não venha concomitantemente com a necessidade daquele meu aluno, que eu já sei quais são, mas que eu simplesmente faço de conta que está tudo bem, eu já não estou incluindo. Porque eu não estou inclusa nesse processo. E eu preciso muitas vezes pensar que a inclusão acontece com o primeiro passo, um olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado se dá com a predominância do amor. A pedagogia, Paulo Freire já nos dizia, que acontecia por meio da afetividade. E ela continua sendo dessa forma. Pedagogia sem afeto, zero aprendizagem. Pedagogia com afeto, aprendizagem significativa. Inclusão é a mesma coisa. Eugênio Cunha, que é um autor muito importante e relevante, diz para nós que a predominância do amor no olhar do professor, no olhar do ambiente clínico, do profissional clínico que atende uma criança com qualquer que seja a dificuldade dela, se esse profissional tiver amor, a inclusão vai acontecer. Então, falar de inclusão numa complexidade prática da sala de aula, veja que parece até incoerente, né? Mas realmente é complexo, gente. Não vem me dizer que a inclusão é uma coisa simples, porque não é. Existe toda uma história, toda uma cultura. Ela está toda carregada de um diagnóstico, de um movimento de sofrimento da família, daquela criança, de uma história que pode vir muitas vezes já gerada por um sofrimento, que acontece às vezes lá no processo de gestação, lá num processo de querer ou não esta criança, lá talvez já começou a acontecer a falta de inclusão. Às vezes essa criança não está inclusa no processo familiar, às vezes essa criança não está inclusa no processo social da família. É isso que nós temos que pensar. Por isso que eu falo e repito para vocês, inclusão é toda hora, é todo momento, em qualquer ambiente. Inclusão não é só para autista, não é só para TDAH, não é só para síndromes e transtornos específicos. Inclusão é para todos. E sim, temos que pensar em todos de maneira que abranja uma necessidade específica, de maneira que abranja a necessidade do todo para que o todo faça parte de um contexto educacional significativo, eficaz e de qualidade. Porque aí sim, quando eu entendo a necessidade do meu aluno e faço com que ele, na sua integridade, na sua sensibilidade, porque eu preciso sensibilizar o outro para que ele possa incluir, ele vai conseguir sensibilizar-se para atender o amiguinho que tem uma característica autista, o outro amiguinho que talvez é hiperativo, o outro amiguinho que talvez está passando por uma dificuldade familiar, não necessariamente que tem um diagnóstico, mas que precisa ser incluído porque nesse momento ele vive um movimento de sofrimento interno. Então todos nós precisamos ser incluídos no processo, só precisa estar claro para nós
qual é a necessidade desse processo inclusivo, de que forma vamos fazer isso. Se você tem dúvidas quanto a isso, gente, entre em contato conosco. Nós temos alguns projetos em andamento sobre inclusão com algumas prefeituras que estão acontecendo lindamente, e a gente está fazendo todo o processo de sensibilização, de formação, de quadro evolutivo dentro do processo de inclusão e estudo de caso com todo o processo de supervisão de cada caso. É muito bacana. Se você tem interesse, entre em contato com a gente que a gente explica como é que funciona. E vamos falar mais ainda sobre inclusão. Um beijo grande para você e não esqueça, você também precisa fazer parte do seu processo inclusivo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!